Olá, queridos amigos. É com muita satisfação que nos encontramos nesse mês de agosto, mês especial, onde homenageamos a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Eu me chamo Simone Barros e é com muita alegria que tive a oportunidade de trazer esse estudo nesse mês. E escolhi o último livro que li da nossa querida Ivone, ditado pelo Espírito de Bezerra de Menezes, que foi a tragédia de Santa Maria. Lembrando, que esse é um romance histórico dividido em 4 partes e que em nada tem a ver com o acidente, a tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria, da Boate Kiss, lá de 2013. Existe muita confusão em relação a isso por conta do nome do título do livro e do nome da cidade. Mas o título do livro se refere a uma fazenda, uma fazenda na época chamada Santa Maria. Na verdade, os nomes dos personagens que nós vamos falar aqui são todos fictícios. Mas é interessante que esse livro traz para nós a história de um grupo familiar e as suas reencarnações sucessivas, onde o personagem principal, que nessa primeira fase do livro se passa numa cidade brasileira, na capital do Rio de Janeiro, na cidade brasileira, e a Pamela é a personagem principal. E o Dr. Bezerra, ele relata para nós que já conhecia a Pamela em outras roupagens, e que ela havia sido sua afilhada. Ele conheceu a Pamela, e conheceu o pai, conheceu o grupo familiar todo. Então, ele vai contar para nós o que se passou. E em 1951, quando se passa a primeira fase do livro, primeira parte do livro, que vai nos apresentar a protagonista Pamela, ela nos é apresentada como uma menina pobre, que teve uma infância pobre, sofrida, de lutas, nesse momento da história, ela é órfã e ela é adepta à doutrina espírita. E ela tem consciência que aos 25 anos ela vai receber uma herança em dinheiro e também a herança da fazenda Santa Maria, deixada por seu tio bisavô. No livro, o tio bisavô de Pamela recebe o nome de Antônio José de Maria e Siqueira de Barbedo. Então, é essa fazenda, que é a herança da Pamela, que dá nome à obra. Então, nós vamos conhecer um pouco, viajar um pouco aqui nessa história da fazenda Santa Maria e no que acontece nela, porque existe uma tragédia, acontece uma tragédia nessa fazenda. Então, nessa primeira fase do livro, Bezerra vai nos mostrar que Pamela progride nos seus estudos da doutrina espírita e se mostra uma adepta e uma voluntária muito prodigiosa, contribuindo como médium, inclusive, na casa espírita. E que, em um dia, no seu desdobramento no sono, na sua emancipação da alma, ela solicita aos seus amigos espirituais que possa fazer uma visita a um amigo muito querido que está reencarnado na Suíça, em Zurique, que é, por ela, chamado de Bentinho, mas que, na verdade, ele, na atual encarnação, se chama Max. Então, ela é levada, é possibilitado esse encontro, a Pamela, e eles se encontram e conversam, e nesse momento, o Max diz a ela que sofre de uma solidão muito grande, e que por conta disso, ele se dedicou
passou a se dedicar ao estudo do Esperanto e pede a ela que também faça o mesmo na sua cidade, porque ele almeja com isso que um dia eles possam se corresponder através do Esperanto, mesmo estando distantes fisicamente, mesmo estando em línguas diferentes, né? Mas que o Esperanto seja para eles uma forma de união. Na verdade, no decorrer do romance, a gente vai ver que isso acontece, eles se correspondem, eles se encontram, inclusive, eles já eram almas, né, que se amavam há muito tempo, que se buscavam. E nesse momento aqui é muito prudente a gente lembrar o que nos traz o Livro dos Espíritos, na questão 386, quando Kardec pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Né? Resposta dos espíritos: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, é importante a gente lembrar que é possível esse encontro, né, de almas. E o livro nos relata isso. Outro parêntese também que é importante a gente fazer, já que trouxemos esse relato do livro, é a questão 401 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E a questão 414, que pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Sim, é a resposta. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Vejam, meus amigos, que é o romance doutrinário realmente que a nossa querida Ivone nos traz, né? Nos apresenta aspectos importantes da doutrina. Continuando, então, já na segunda parte dessa obra, ela vai nos contar, Bezerra vai nos contar a história de Esmeralda. Esmeralda foi, então, a afilhada, né, de Dr. Bezerra, reencarnada como Pâmela. Então, ela vai nos contar essa história ele vai nos contar essa história que se passa em 1863. E nós ficamos sabendo dessas questões através da Pâmela. O romance, ele apresenta toda a história de Esmeralda através da emancipação da alma de Pâmela. Então, desprendida do corpo, né, em sono, ela vai começar a conhecer esses acontecimentos da Fazenda Santa Maria. Então, nessa segunda parte, vamos conhecer também o pai da Esmeralda, né, que é o tio bisavô de Pâmela, mas o pai de Esmeralda, Pâmela reencarnada, e os acontecimentos da sua vida, né? O seu casamento, que aconteceu com Maria Susana, o início da sua profissão de médico, porque ele era médico, e o nascimento da sua filha, Esmeralda, a morte da sua esposa. Esses acontecimentos vão marcar essa segunda parte, né? Então, Dr. Bezerra vai nos contar que em 1864 foi quando ele conheceu esse personagem que é o pai
da Esmeralda. Então ele vai relatar para nós a situação inusitada que ele conhece o Antônio José de Sequeira e Barbedo, né, doutor Sequeira de Barbedo. Então ele diz que já a altas horas da noite, em sua casa, um serviçal bate a porta requisitando seus serviços, né? Dr. Bezerra era médico, clinicava, então ele foi acometido altas horas da noite, de batidas na porta, um serviçal pedindo que ele fosse ajudar com seus serviços profissionais, ajudar o seu senhor e a sua filha recém-nascida. Então, quando o Dr. Bezerra chega à casa, ele identifica que era um jovem de aproximadamente 25 anos, que acabara de perder a esposa. E a esposa tinha falecido no parto e que, por conta daquela dor imensa, ele tentou o suicídio. E durante essa crise alucinada, né, da dor provocada pela morte da esposa no parto da filha, ele tenta se suicidar. E foi rapidamente socorrido. Ele foi rapidamente socorrido, o que evitou que essa tentativa fosse bem sucedida, né? Então o Dr. Bezerra chega à casa e identifica aquele cenário. A filha recém-nascida estava com a respiração comprometida, ela arquejava, estava com broncopneumonia e com desnutrição. Então, o romance nos conta que Dr. Bezerra, antes de qualquer intervenção, ele faz um apelo rápido e sincero para que a misericórdia do Todo-Poderoso pudesse se instaurar ali naquele momento, né? Então, fazemos um parêntese aqui, porque naquela época, Dr. Bezerra ainda não era espírita. Ele só iria conhecer a doutrina espírita em 1875. Nós estamos em 1864. Mas ainda assim, ele reconhece, né, com convicção a força de um ser supremo, né, e portador de bondades infinitas para com a humanidade, e ele decide, então, fazer esse apelo. E decide também salvar aquela vida dos abismos do suicídio. Que aquilo não seria apenas um dever, mas seria uma gloriosa vitória, uma dupla vitória, né? Então, dali em diante, e aí ele passa, né, a fazer visitas constantes aos enfermos até que eles se recuperem, e dali em diante, então, os laços de afinidade entre o Dr. Barbedo e o Dr. Bezerra de Menezes vão se afinando e eles vão encontrando bom tom nas suas conversas, né? Então passa a ser um convívio além do convívio profissional apenas das visitas, porque com isso o Dr. Barbedo e a filha vão ganhando condições de qualidade de vida, né, de saúde, mas o Dr. Bezerra continua visitando aquela família e passa a ser convidado para os almoços de domingo, para os jantares, né, para compartilhar da vida daqueles dois, apenas daqueles dois, o Dr. Bezerra e a sua esposa. Em determinado momento, então, já com muita intimidade naquela família, o Dr. Barbedo oferece, né, convida o Dr. Bezerra e a sua esposa para serem padrinhos da Esmeralda. É importante destacar que o livro já nos coloca que nessa fase, a Esmeralda ainda pequena, mas o Dr. Barbedo ele se nega a reconstruir a vida, ele se nega a
casar-se novamente. Então, ele passa a ter pela filha um amor incondicional. Ele tem a Esmeralda como dona do seu coração. E é a razão, passa a ser a razão máxima da sua existência, a Esmeralda, né? Então, agora vamos falar um pouquinho da Esmeralda. A Esmeralda foi criada na fazenda Santa Maria, sob os cuidados da tia, a tia Conceição, que era irmã do Barbedo, e ela era uma menina doce, uma menina meiga, uma menina delicada, e que gostava de estar na fazenda. Então, o romance nos conta que aos 5 anos, a Esmeralda não consentia que o pai castigasse os escravos. E o pai, amando demais aquela filha, né, ele não se permitia contrariar a Esmeralda. Pelo menos não na frente dela, né, em locais próximos onde ela pudesse ver, ele não fazia. Então, o romance nos conta também que ela constantemente estava entre os escravos. Estava na senzala, estava nos jardins e brincava entre as crianças dos escravos também. E trazia as crianças para a casa grande, vestia as crianças como ela própria. Então, ela não tinha essa distinção. Muito preocupado com isso, o seu pai decide, então, em mandá-la para estudar em Portugal. Então, aos 7 anos, ela vai para a Europa, né? O pai vai com ela e a deixa assim, sob a responsabilidade dos seus tios e dos seus avós em Portugal para estudar. É ainda nessa segunda parte do romance que vamos conhecer mais 2 personagens. O Bentinho, que é um jovem estudante de advocacia, que mais tarde vai se apresentar um extremo abolicionista, né? E que conhece Esmeralda em Portugal. Eles se conhecem e eles se apaixonam um pelo outro. E quando eles retornam ao Brasil, porque ele também é brasileiro, eles retornam ao Brasil, eles contraem matrimônio, né? E eles passam a viver na Fazenda Santa Maria. Eram efetivamente almas gêmeas. Eles se idolatravam um ao outro. Então, a outra personagem que vamos conhecer ainda nessa segunda parte é a Severina e a sua filha, com a qual o Dr. Barbedo contrai matrimônio. Um pouco contrariado, mas ele acaba se casando com Severina. A Severina é uma personagem que se apresenta com muito ciúme de Esmeralda. Ela, além disso, ela tinha uma característica de ser muito mentirosa. Então, ela faz alguns movimentos dentro do romance que vão desencadear na tragédia, né, que acontece na fazenda. E ela invejava, a grande questão era que ela invejava o amor que Barbedo sentia pela filha. Então ela se sentia preterida, ela não se sentia amada o suficiente pelo Barbedo, né? Achava que o amor dele era muito maior pela filha do que por ela. E passava, então, com isso, a cultivar sentimentos nefastos, né? Pensamentos que não eram muito bons em relação à Esmeralda e ao seu próprio marido. Na terceira parte do romance, essa terceira parte tem o título A Tragédia. Né? Então, é onde exatamente é relatado o assassinato de Esmeralda. Esmeralda é assassinada em 1886. Ela estava grávida e contava nessa época com aproximadamente 22 anos. E ela é assassinada depois de um plano muito bem organizado pela Severina e a sua filha, né? Então elas fazem de forma minuciosa, elas elaboram vários pontos articulados
que vão envolvendo o Bentinho e a Esmeralda, né? Numa série de intrigas, numa série de discussões, e vão construindo um cenário para incriminar o Bentinho pela morte de Esmeralda. Então, pela morte da esposa, né? Então, é assim que elas vão fazendo esse cenário e montando um álibi perfeito para as duas. Então, daqui em diante, nós vamos nos concentrar um pouco mais na figura do pai, na figura do Antônio Barbedo, né? Então, é para ele que nós, aqui nesse momento, vamos direcionar os nossos olhares, porque, apesar do livro trazer a Pamela e a Esmeralda como personagem principal, eu gostaria de dar o tom aqui para o nosso estudo para o papel do pai, porque ele nos traz uma figura muito próxima das nossas dores, muito próxima dos nossos sofrimentos. Então, vamos passar agora a deixar um pouquinho de lado os outros personagens e trazer e evidenciar o pai, Antônio Barbedo. Então, foi ele que encontrou o corpo da filha estrangulado, né? Porque ela foi estrangulada com uma toalha. Ele que encontra o corpo da filha caído no quarto. Então, ele se desespera, obviamente, e ele passa a culpar o genro pelo que havia acontecido. Então, ele não descansa enquanto o genro não é preso e enquanto o genro não é colocado no calabouço e ali fica, né? Na verdade, o Bentinho, ele fica no calabouço e ele sofre toda a culpa pela morte da esposa, sem ter sido culpado, e todas as acusações do pai de Esmeralda, né? E ele enlouquece com isso, e ele vem a óbito 5 meses antes. O romance nos aponta dessa forma: 5 meses antes da promulgação da Lei Áurea. Como ele era um árduo abolicionista, ele trabalhou, ele lutou a vida dele pela Lei Áurea, né? pela abolição dos escravos. Então, ele vem a óbito, ele desencarna 5 meses antes do dia 13 de maio de 1888, que foi quando foi promulgada a Lei Áurea, né? Então, voltando a Barbedo, ele passa a sofrer de forma inigualável a perda da filha. Ele se negava a viver. Ele fica obcecado por essa condenação do genro, né? E ele se enreda numa mágoa muito grande. E ele estava enlouquecendo de dor. Então, ele se sente, na verdade, como se ele estivesse sendo castigado com a morte da filha. E ele passa a achar que ele está sendo castigado porque ele fez sofrer muitos escravos. E essa era a forma do castigo dele, o sofrimento da perda da filha. Então, passaram-se muitos dias e Barbedo estava sempre ali, ao lado do leito de morte da filha adorada. Ele não permitiu que nada fosse mexido no quarto dela, não permitiu a limpeza dos quartos, né? Tudo estava tal qual no dia que ele encontrou o corpo da filha caído. Então, ele beijava os objetos, ele chorava, ele passava horas e dias em completa solidão ali naquele aposento que estava para ele repleto de saudade. Bezerra nos conta que passam-se aí 5 longos anos de dor e sofrimento daquele seu compadre, que não viveu durante esse tempo, né? Foi então
que Dr. Bezerra foi visitá-lo. E ali nós, nesse momento, entramos na quarta parte do romance. E essa quarta parte nós já estamos no ano de 1892. Aqui vamos destacar que nesse momento Dr. Bezerra já tinha conhecido o Livro dos Espíritos. Em 1875 ele conhece o Livro dos Espíritos e ele passa a ser presidente da FEB em 1889. Então, quando acontece dele, apesar das visitas periódicas que ele fazia ao compadre, nesse ano de 1892, acontece, né, ele se posiciona de uma forma diferente. Então, aqui o livro, o romance nos aponta esse ano, 1892. Então, é quando o Dr. Bezerra passa alguns dias com o seu compadre, né, tão sofrido, e depois de ouvir todas as lamentações, todas as dores que ele ainda estava ali, né, sofrendo, falando, né, colocando para fora, expressando seu sentimento, o Dr. Bezerra, então, resolve apresentar ao Dr. Barbedo o gabinete de estudo de Esmeralda. Então, conduz o pai ao gabinete de estudo da filha e ali ele apresenta toda a coleção das obras de Allan Kardec. Lembrando que é aqui nessa quarta parte do romance que a nossa querida Ivone vai nos trazer toda a consolação bendita que a doutrina espírita nos apresenta, né? De uma forma assim, bem efetiva, de uma forma prática e muito linda. Então, o nosso querido Bezerra apresenta ao Dr. Barbedo, ao pai de Esmeralda, a coleção que ela tinha no seu gabinete de estudo das obras de Allan Kardec e explica para ele que ela, desde os 15 anos, ela já em Portugal, ela se entregava à leitura desses livros, à leitura dessa obra, e que ela havia conseguido beber dessa fonte, né? Tinha conseguido compreender o amor e o consolo que todas aquelas obras traziam, né? E ela estava imbuída de tudo isso naquela vida que ela tinha. Então, ele convida o Dr. Barbedo, né, o pai de Esmeralda, para ler toda aquela coleção que a filha tinha lido. E ele aceita e continua na solidão dele, só que dessa vez ele senta na poltrona da filha e passa a beber de toda aquela obra, de todas as obras, e o romance, de uma forma muito linda, nos diz que ele, com os olhos entumecidos, ele é como se ele estivesse revivendo o que a filha fazia, né? Então, o conteúdo das páginas vão permitindo que ele tenha um clarear de vistas e ele continua de forma efetiva e disciplinada a leitura de todas as obras que ali se encontram, né? Então, Bezerra nos conta que nesse momento ele se recorda do médium portador de muitas qualidades morais, um dos mais preciosos e eminentes intérpretes da revelação espírita, o Frederico Pereira da Silva Júnior. Então, tem uma nota no livro, na página 219, que eu gostaria de pedir permissão a vocês, para que a gente pudesse junto fazer a leitura. 219 nos conta um pouco sobre esse médium. Então diz que é um antigo médium do Grupo Ismael,
veículo preferido pelo brilhante espírito Bittencourt Sampaio para o ditado das seguintes obras doutrinárias, verdadeiras joias da leitura evangélica. Então, ele cita aqui as obras que foram ditadas por Bittencourt Sampaio por esse médium Frederico Júnior. Então, Bezerra, então, o que ele faz? Ele vai conduzir o seu compadre, né, tão sofrido, para uma conversa com esse intérprete de luz. Ele diz que é um intérprete de luz. Então, na página 220, a gente tem aqui uma passagem, e eu peço a vocês também licença para que seja na íntegra a leitura, e já que nesse primeiro contato que o Barbedo tem com esse médium, que é o Francisco Pereira da Silva. Então, o Francisco, já com a mediunidade dele a serviço do que Dr. Bezerra já havia colocado para ele, diz: vejo uma jovem sorridente e linda, trajando como que véus nupciais. Expunha exuberante ramalhete de flores de laranjeiras, e dessas flores recendem penetrantes aromas, cintilações de opala envolvendo-na, qual se imaculado luar lhe tecesse auréolas gloriosas. Diz-se chamar-se Esmeralda de Barbedo, e pede-me saudar seu pai em seu nome. Então, o pai, o Barbedo, diz: minha filha Esmeralda, sei que és tu, sinto a tua alma ao pé de mim, balsamizando todo o meu ser com alentos novos. Fala-me, por Deus, te suplico, assim como falastes a teu padrinho. Diz-me algo que me retempere as forças para que eu possa viver ainda. Socorre a dor que dilacera o coração de teu pai. Então, aqui diz, o romance vai nos dizer que alguns minutos se passaram e a mão de Esmeralda domina a mão do Frederico, né? E eles vão fazer uma psicografia. Então, ele escreve a Barbedo e ele, entre lágrimas, ele reconhece a caligrafia de Esmeralda, né? Reconhece aquele vocabulário que ela usava nas cartas enquanto ela estava em Portugal para se comunicar com ele. E o Dr. Bezerra vai nos dizer que nesse momento, nova etapa vai se delinear na vida daquele pai. Ele passa de um coração rude e apaixonado, altivo e voluntarioso, a quem a dor, uma vez, fez muito sofrer, uma grande expiação. Somente uma grande expiação poderia equilibrar essas forças, né, para a conquista remissora do espírito dele. Então, o Dr. Barbedo passa a ter uma nova chance, uma nova oportunidade de ver a vida. As reuniões com o médium Frederico continuam. Então, elas prosseguem de forma semanal. Vou trazer aqui para vocês mais alguns detalhes que são importantes para a gente poder contextualizar a nossa história. Então, ele diz aqui: responde, filha, se te julgas verdadeiramente feliz, se não conservas o fel da amargura contra quem te impiedosamente te feriu, arrebatando-te dos meus braços em hora tão adversa. Dize o que sentistes na hora suprema do teu suplício. Quer dizer, ele estava muito preocupado com a dor da filha, estava muito preocupado como ela estava, né? E ela vai responder, e ela responde para ele. Ela diz: procura antes, meu pai, olvidar as horas sombrias que se foram, esforçando-te por não reteres as amarguras que já não devem ter expressão real.
Cuidemos antes do preparo de um futuro reconfortante e compensador. Deixai, porém, que satisfaça tuas amorosas interrogações, já que assim contribuirei para lenificar tuas desoladoras ânsias. Não, meu pai, eu não sofri como julgastes, apenas a desconcertante surpresa do choque, um aturdimento, qual pesadelo insuperável. Curtos instantes de opressão respiratória, como um sonho reconfortante que me infundistes em sólida confiança. Vi que minha mãe se aproximava, como envolvida em ondas de gases resplandecentes. Então a mãe acolhe, né, a ela, e ela é recolhida. Ela vai nos dizer: lentamente, sob os dulçurosos cuidados de minha mãe, como dos demais afetos que lá tive a ventura de encontrar, refiz-me dos prejuízos pertinentes ao estado de encarnação, reajustando-me aos imperativos da espiritualidade, e realmente só me permitiram rever os proscênios terrestres para assistir ao dramático passamento do meu bem-amado esposo, ao qual recebi em meus braços no umbral do túmulo, a quem servi tão ternamente como o faria em vida, como a mim mesma fizera minha muito querida mãe. E o pai diz: compreendo, minha filha, realmente possuis a alma sublime, o iluminado celeste, pois que perdoas gratamente ao algoz implacável. E ela responde: sim, meu pai, perdoei ao algoz com todas as forças do meu coração e da minha alma, porque nem mesmo ocasião tive para odiá-lo. E tu, a quem tanto tenho amado através do tempo, tu, meu pai, cujo coração tanto sofreu pelo meu amor, firmarás nesse momento a promessa imortal de igualmente perdoar-lhe, sem conservar sequer o menor laivo de rancor ou de revolta. Então, a esse pedido da filha, né, Barbedo responde: roga tu a Deus antes, alma querida, que em sua paternal misericórdia me fortaleça o ânimo e o coração, para que se me torne possível obedecer irrestritamente a tua presente ordem, a qual muito sinceramente desejo acatar. Sim, minha filha, jamais contrariei um só desejo seu. O Senhor, flagelado e morto nos braços da cruz, perdoando aos que ultrajaram e feriram, saberá encorajar-me, para que igualmente perdoe e esqueça as 1000 torturas inconsoláveis com que, na tua pessoa, me dilaceraram a vida. Bem, ele até aqui, ele pensa, então, que quem matou Esmeralda foi o esposo, e que ela diz para ele que recebeu ele de braços abertos e que perdoou de braços abertos. Então, ele promete a ela que vai realmente se esforçar também para perdoar. Mas ela não diz que foi ele que fez a atrocidade da tragédia, né? Ela não diz isso. Ela expõe de uma forma pedindo para que ele realmente se coloque perdoando o algoz. Então ela só faz esse movimento. Desse confortador convívio, né, semanal entre pai e filha proporcionado pelo Frederico, pelo médium, resulta um equilíbrio moral do pai. O Barbedo passa a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais direcionada ao bem. Então, atendendo aos pedidos, né, de Esmeralda, ele volta a clinicar, porque ele era médico, e ele vai estabelecer vários consultórios médicos pela cidade, com o intuito específico
de beneficiar aqueles que não podem pagar as consultas. Então, esse é um movimento que é desencadeado por esse contato semanal, né, por esse entendimento da doutrina que ele vem tendo e pelo convívio com a filha, ele vai se dedicar de forma gratuita a essa atividade clínica de médico. Ele também se afasta da Fazenda Santa Maria, né, e fica na capital dedicado a essas atividades de filantropia. E ele vai se dedicar também à causa espírita, e ele se filia à causa espírita sem nenhum constrangimento. E após 2 anos, o Dr. Bezerra nos fala que após 2 anos, essa figura do pai da Esmeralda, do Dr. Barbedo, antes altivo e arrogante, passa a ter uma apresentação simples, né, simplória. Então, e ele relata também que durante todo esse tempo ele acompanhou essa mudança do Antônio de Barbedo. Então, ele esteve com o Barbedo durante todo esse tempo. Após 2 anos também, ele retorna à fazenda e não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas ele toma conhecimento da verdade do que aconteceu, da tragédia, né, de quem realmente assassinou a filha dele, e ele vê o erro enorme que ele cometeu. Ele consegue identificar o quanto ele foi, o quanto ele julgou mal o genro. Ele passa então a querer reparar o erro que ele cometeu no julgamento precipitado do genro, levando o genro à condenação e à morte, né? E ele vai fazer de tudo para que aconteça essa reparação. Só que, no entendimento dele, o Dr. Bezerra nos traz no romance uma conversa entre os dois, e ele fala para Bezerra que precisava sentir-se ostensivamente orientado e aconselhado pelo alto, que a voz magnânima do além deveria vir ditar-lhe normas seguras para eficientes ações nos campos das atividades espíritas cristãs. Então, ele estava dizendo para Dr. Bezerra de Menezes que ele precisava reparar aquele passado, reparar aquele mal que ele naquele momento identificou que estava errado, mas que ele queria que o alto orientasse ele, né? Que a voz magnânima do além viesse para dar para ele a fórmula do sucesso, né? A fórmula que ele ia conseguir fazer tudo aquilo. Então o Dr. Bezerra diz para ele o seguinte, que todo o programa já está instituído no corpo da doutrina espírita. Que ele não tem que ficar esperando ninguém vindo do alto falar nada para ele, né? Está exposto nos livros. E que aí tem uma frase bem interessante que ele diz assim: não deveremos viver a exigir dos instrutores espirituais continuadas repetições daquilo que as obras básicas tão claramente recomendam. Então, esse ensinamento de Bezerra é muito providencial, e ele também vai marcar uma segunda fase desse pai, né, do Barbedo. Então, vou repetir porque ela é muito linda e a mim marcou muito, e eu penso que nós, em algum momento da nossa vida, nós também queremos essas orientações do alto, né? Nós também ficamos aqui, assim, desejando que o alto nos direcione. Então, eu vou repetir porque ela é muito, muito importante, ela é muito forte. Ela diz: não deveremos viver a exigir dos instrutores espirituais continuadas repetições daquilo que as obras básicas tão claramente recomendam, né? Então, com essa orientação,
o Barbedo, o Antônio de Barbedo, se entrega novamente aos estudos e a mais meditação para que ele consiga entender o que ele precisa fazer. E aqui nós temos uma fala de Bezerra, na página 244, que ele diz para a gente que, ao influxo benéfico e docíssimo de tantas melodias do amor divino, Barbedo desdobrou-se em atenções fraternas para com aqueles a quem procurou encontrar em torno dos próprios passos, visitando pessoalmente, humilde e simples, como jamais pensei contemplá-lo, os bairros mais afastados e pobres, no generoso afã de secar as lágrimas do infortúnio, remediando situações penosas ou insustentáveis. Não lhe bastaram, então, os labores gratuitos da profissão, exercidos paternalmente aqui e além. Seu coração impelia-o a testemunhos maiores, nos setores da beneficência, levando-o a dedicar-se amorosamente aos infelizes, para, pelas alegrias e felicidades que lhe proporcionassem, a si próprio conceder o consolo supremo de se julgar igualmente ditoso pelos haveres ajudado no infortúnio. Essa passagem que Dr. Bezerra nos coloca, né, é como ele via o seu compadre e ele pôde testemunhar a mudança daquela criatura tão altiva que ele conheceu aos 25 anos de idade, né, para esse humilde e dedicado servo que aprendeu com a doutrina espírita a conhecer realmente e se aprofundar nos liames da caridade. Então, em 1900, Dr. Bezerra desencarna, né? E o romance ainda nos brinda com o planejamento reencarnatório, tá? De Esmeralda, de Bentinho, que tá lá no início que a gente falou, do ano de 1951, quando ela é Pamela e ele é Maxi, reencarnado em Zurique. E ainda vai nos revelar que o Antônio de Barbedo, através do desdobramento do sono, ele vai se encontrar com Esmeralda. Isso a gente já está no finalzinho do livro, né? Ele se encontra com Esmeralda em sonho e ela vai informar para ele, vai informar para o pai que ela vai renascer. Ela vai renascer ainda na família, na mesma família. Ela vai renascer como bisneta da sua irmã Conceição. Então, aquela Conceição que cuidou dela quando ela era criança, né? Ela vai renascer como bisneta da irmã de Barbedo, da Conceição. E que ele ainda vai reconhecer ela e que vai poder ainda ouvir o choro dela. E ela diz para ele: pai, eu sei que, sabendo disso, você vai me deixar toda a sua fortuna. Então, ela já, de antemão, ela se previne, né? Ela vai pedir a ele, então, que se é assim, que ele coloque num testamento, que o testamento que vai deixar a fortuna e a fazenda para ela, que ela só vai poder usufruir de toda essa fortuna após os 25 anos. Então, por quê? Aí ela vai explicar para ele, né? E nós vamos, no livro, vamos ter acesso, porque ela precisa ainda ter uma infância de lutas, uma infância de sofrimento, ela passa a ser órfã, então ela tem uma série de dificuldades ainda na infância e ela diz que isso é necessário para que ela possa realmente cumprir as suas futuras tarefas em bom tom, né? De uma forma efetiva. Então isso é importante. Então ela pede em sonho para o pai que essa herança
possa ser deixada para ela apenas aos 25 anos. É quando, então, no início do livro, nós vemos na primeira fase a Pamela, que toma, que só vai ter acesso a essa herança aos 25 anos. Então, queridos irmãos, lembrando aqui a questão 379 do Livro dos Espíritos, que nos fala: é tão desenvolvido quanto um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos nos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Então, aqui é interessante a gente ver, né, as reencarnações sucessivas, a imortalidade da alma sendo apresentada de uma forma tão efetiva e uma ajuda maravilhosa da filha e do pai, né, almas também afins, e do pai sendo ajudado numa única encarnação a transpor vários degraus de conhecimento, vários degraus de prática efetiva no bem e na caridade, né? Lembrando que o que retrata o adiantamento moral do espírito não é o progresso intelectual, e sim a predominância do bem sobre o mal. E aqui, para encerrar, eu gostaria de trazer a fala de Dr. Bezerra, quando ele se reporta ao seu compadre, ao Dr. Antônio de Barbedo. E ele vai nos dizer o seguinte: raramente um outro adepto da doutrina codificada do eminente Allan Kardec terá feito renúncias tão completas e compreendido em tão pequeno espaço de tempo e tão amorosa e fraternalmente a magnificência das instruções dos Espíritos, catalogadas habilmente no livro áureo dos Espiritistas, como esse pai desditoso, esse esposo infeliz, que se viu dilacerado nos seus mais caros sentimentos, pois que, tomando para si mesmo todas aquelas advertências sublimes, procurou pautar os próprios atos à luz dos ensinamentos, que ia diariamente colhendo e assimilando. Numa época em que seria talvez dedouro ou erro pensar um indivíduo de modo diferente da grande maioria. O Evangelho era o seu grande mestre, e ele se reeducava, resignado, ao murmúrio celeste de vozes como estas, em verdade provenientes das alcandorras paragens do além-túmulo, como tanto desejara ele para sua própria edificação. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei essa manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que de misérias, que lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. E eu gostaria de agradecer a cada um e dizer que é imensamente gratificante compartilhar com todos vocês esse olhar desse romance doutrinário da nossa querida e maravilhosa Ivone do Amaral Pereira. Fiquem com Jesus, que Jesus nos ampare e nos abençoe a cada um, hoje e sempre. Graças a Deus.